Olá pessoal, mais um 2 na Música no ar e hoje a gente recebe Isadora Mello, que vem falar um pouco da sua carreira como cantora e como atriz aqui pra gente no 2 na Música. Com vocês, Isadora Mello. Olá pessoal, estamos recebendo no 2 na Música, aqui na nossa base do Iraque, a cantora e atriz Isadora. Isadora, seja bem-vinda ao 2 na Música, aqui é o Iraque. Você frequenta o Iraque normalmente? Já frequentei um bocadinho. Agora eu tô mais quietinha. Tá mais tranquila assim. Cuidando da voz, Claro. a noite de Iraque não... Não combina bem, né? O Iraque, para você que está em casa, é um espaço cultural que tem aqui no Recife, onde a gente hospeda sempre as gravações do 2 na Música. Isadora, começando por uma pergunta meio clássica, assim, talvez você já tenha escutado algumas vezes. Você é filha de cantor e atriz. Isso. Né? Então, suponho que, no teu caso, vale quase aquele clichê que a arte, a cultura está no sangue. Você sempre teve incentivo em casa, com teus pais, para seguir carreira artística ou não? Então, meus pais sempre me deixaram muito livres, assim. E eu estudei na escola também, no Instituto Capibaribe. Sim. Que era uma escola que era meio isso, assim, era para crianças um pouco diferentes, assim. Acho que até os pais se sentiam um pouco assim. Também. Então, eu sempre fui muito livre, assim, para escolher o caminho que eu achava, eu julgava melhor para mim, que me identificava mais, assim. E eu acho que isso até em alguns casos pode criar um pouco de aversão, né? Da criança se sentir meio... E no começo eu era bem tímida, assim, de meus pais me verem cantando ou fazendo alguma coisa desse tipo, e eu achava tudo muito difícil. Uhum. Mas aí, na escola ainda eu comecei a cantar e fiz umas bandas pequenas de escola. Acho que eu cheguei até a tocar com Paulo Paes, que é um cantor e compositor daqui, Sei. que eu inclusive gravei no primeiro disco. Uhum. Vários amigos meus do Capibaribe ainda têm bandas hoje. Uhum. Tinham bandas na escola que, sei lá, tocaram no Abril pro Rock, era assim, na festa, os Psicopatas, enfim. Ah, tá. Chico Rocha, Diogo Guedes. Sim. Enfim, tem uma galera que... Minha prima Clara Torres, que também participou do meu disco, também fez banda depois que saiu do Capibaribe. Então é uma galera que sempre teve muito esse movimento, assim, de experimentar, sabe? De se permitir fazer esse tipo de coisa. E aí comigo não foi diferente. Eu não fiz música. Quando eu decidi fazer faculdade, eu resolvi fazer design. Então, sou formada em design. Só que assim que eu entrei na faculdade, eu não tinha feito nada profissional até entrar na Federal. Aí, acho que no segundo semestre, eu vi uma audiçãozinha para o coro popular do Baile do Menino Deus. O coro antigo estava saindo. Sei. E aí iam escolher uma galera nova para fazer parte do espetáculo. Aí eu não ia, eu fiquei numa crise, assim, de uma semana, uma besteira, assim, né? E lá para fazer essa audição, nos 45 do segundo, acordei no sábado, falei, eu não vou encontrar todos os amigos de Painho, que cantam, que só, e não sei o que lá, e cursos e tal. Aí eu resolvi, minha mãe falou, Dora, deixa de frescura, vai. Aí eu fui, e aí acabou que eu passei no teste do coro. Sim. Uma audição com o Zé Renato, que é mais lá do conservatório, e Ronaldo Brito, que é o autor e diretor. Né? E aí ele me deu um solo nesse primeiro ano. Então eu tinha um lugar de destaque assim. E Rafael Barques, que era da orquestra do baile, me viu cantar e me chamou para fazer parte do Arabiando. Então no começo como Arabiando estava sem cantora na época, e estava com várias cantoras assim, fazendo shows na noite ou chorinho num bar e tal, em vários bares da cidade. E era uma coisa meio de experimentar mesmo, se ia rolar, não conhecia nada de chorinho. E meu universo era outro, assim, era muito mais de Novos Baianos, aquelas coisas que se escuta, né, quando você tem 14 anos. Não, mas se escuta também. Se escuta sempre. Se escuta a vida inteira. Mas quando você está descobrindo a música, né? Claro. Aí eu sei que eu fui descobrindo também esse gênero. Sim. E que hoje faz... Uhum. E aí, com o Arabiando, descobri o que era palco, descobri o que era trabalhar com a banda, descobri o que era
tentar ganhar dinheiro com música, descobri que isso é muito difícil, mas que pode dar certo. E pronto. Massa. Você chegou a fazer aula em conservatório, estudo de canto, coisa desse tipo? Tu acha que isso é importante para uma cantora? Eu acho super importante. Ter essa base ajuda muito, tipo, respirar melhor, a não prejudicar a voz. E eu acho super importante, mas meu início não foi muito pela técnica, assim, foi mais no feeling mesmo. Eu fiz conservatório, fiz violoncelo. E fiz canto popular, mas então não tinha uma intensidade de trabalho de respiração, de dicção, não tinha isso. E aí, depois de ter começado a cantar, eu achei que eu estava com um mini calo. E aí eu realmente estava com mini calo. Nas cordas vocais? Nas cordas. Sério? Caramba. Eu fiz muita farra, né, quando eu comecei mesmo. E esse grupo de chorinho, a gente a gente tocava no Badoneiro na época. Sei. E a gente ganhava um cachê. E a gente bebia o cachê todo depois. Então a gente começava às 8 horas, a gente fechava o bar. E às vezes a gente passava do cachê, assim, era... Então eu fiz muita farra, muitas coisas que eu não deveria fazer. Aí tive esse mini calo e eu fui procurar uma professora. Aí eu tive um tempinho de aula com Geni Katz, que por coincidência tinha sido professora do meu pai na faculdade. Bacana. E aí ela me ajudou, pretendo voltar esse ano ainda. Mas eu meio que interrompi porque eu fui fazer o Gabriela ano passado, mas esse ano eu vou voltar. Eu estava pesquisando para a gente fazer a entrevista, aí vi algumas matérias que saíram contigo e tal, e sempre, também já conheci um pouco do teu trabalho, já escutei, volta e meia eu esbarro com temas, ou a palavra saudade, nostalgia, uma certa melancolia. Essa saudade é uma saudade dessa infância que nem está tão distante assim tua, ou é uma saudade de uma determinada época da música brasileira que você considerava mais vital, mais estimulante, ou de um outro Recife ou um outro Brasil, sei lá, de onde que vem essa saudade assim? Eita, aí nunca me fizeram essa pergunta. Foi? Aí, original. Essa nostalgia, eu não sei exatamente. Quando eu comecei a cantar, que eu ouvia muito Elisete e... Enfim, esse ambiente do chorinho. Não só isso, eu já acho que eu já era uma pessoa nostálgica, assim, na vida. Eu sempre tenho os dias, sabe? Aqueles dias de chuveiro que você chora. Mas sempre tive essa certa melancolia, esse gosto, assim, por essa nostalgia. Às vezes eu ficava em casa, a mãe morria de rir. Eu ligava Maísa, sabe? E... Aquela fossa, como se dizia, aquela fossa. Mas não foi uma coisa também no disco, não foi uma coisa proposital, assim. Eu acho que eu tenho esse lado mais... Sou super extrovertida, mas eu tenho esse lado mais melancólico, assim, mas o disco, ele veio porque eu não estava mais nostálgica na época. Mas calhou, assim, as músicas eram músicas que eu queria muito que tivessem no disco. E elas tinham uma linha de pensamento poético que eu achava que tinham a ver, que também falava um pouco do que eu queria. Assim, Pequena fala sobre cidade, sobre utopias e desconstrução que a gente viveu aqui com o Novo Recife, o Costelito e tal. Partilha era uma música que eu queria gravar há muito tempo e que definia um pouco também o CD, porque eu gravei no EP e era a sonoridade que eu queria. E o resto das músicas veio nessa linha também. Então foi uma coisa muito calculada. Zé Manuel também é uma pessoa super intro, assim. Então, é verdade. Gravar Zé não podia ser um pouco diferente. Então foi um pouco isso, assim. Não foi uma coisa proposital, mas quando eu vi o resultado eu falei, eita, é um pouco também retrato de mim. Mas também um pouco do momento presente e tal. E acho que a gente que mora aqui também viveu um pouco isso, né? De uma certa nostalgia, se apegou ao ladrilho. E essas coisinhas, chão de taco e tal. Acho que a gente viveu ou vive ainda, né? Numa saudade, numa coisa que... De ver essas mudanças que a gente está tendo na cidade e imaginar um passado que talvez nem existiu, mas que a gente acha que pode ter sido bom. Claro. Sei, estou chutando. Não, faz sentido.
esse start é muito difícil, né? Eu vejo hoje outras pessoas começando, né, esse caminho de intérprete. Eu estou no começo ainda, mas vejo, de repente, etapas anteriores, de não lançar disco ainda e de começar. É muito difícil, você não ganha muito dinheiro, você não tem muita perspectiva, assim, de... Ou um manual, né, como fazer isso.